A música cristã brasileira possui personalidades de destaque. E hoje nós estamos com uma delas ao nosso lado, que é o pastor Davi Silva. Pastor, seja bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui, né? Para conversar um pouco sobre isso que Deus está fazendo através da canção, das músicas no Brasil. E você conhece a canção Digno é o Cordeiro, Poderoso Deus Eterno, Grande é o Senhor, Nome sobre todo nome? Todos esses títulos que eu falei aqui são composição do pastor Davi Silva. Pastor, fala um pouco sobre a sua história com a música cristã, assim, como começou, o seu interesse e a profissionalização disso. Amém, que bom. Eu venho de um contexto familiar musical, né? Meu irmão mais velho se chama Armando Filho, ele fez aquela música Quero que valorize o que você tem, nenhuma coordenação. São canções conhecidas, né? E eu venho desse contexto, eu sou mais novo da família, somos em 9 irmãos. Dentro desses irmãos nós somos em 6 pastores, uma família totalmente consagrada ao Senhor, mas dentro disso a música fez parte da nossa vida e faz parte da nossa vida desde então. A gente herdou isso da nossa mãe, né? Da minha mãe, nossa mãe já faleceu, mas ela era regente de coral, então toda essa parte musical é uma herança da parte dela nas nossas vidas. Então, nosso ambiente familiar, tudo era em torno de canção, composição. Então, assim, um almoço, uma composição, uma canção. Então, nós crescemos nessa atmosfera. E eu comecei a tocar o violão, tinha uns 7 anos de idade, meu primeiro violão que eu toquei. Eu me lembro até a música que eu aprendi foi Deus é tão bom, Deus é tão bom. Mais antigo sabe, tá? Só aqui entre nós. Talvez você não conheça essa canção, mas muitos conhecem. E aprendi essa canção e meu irmão Armando me ensinou outras notas musicais e daí eu comecei a me desenvolver nessa área musical. Foi daí que minha mãe nos colocou numa escola de música. Ela sempre gostou de inserir os filhos musicalmente, né? Estudando e nos aperfeiçoamos. E aí foi quando tudo começou na nossa vida pessoal envolvida com a canção, com as músicas. Aí, naquela época, como alguns talvez nunca ouviram essa nomenclatura, mas era usado muito a palavra conjunto, que hoje é banda. Então a gente participou de vários conjuntos, bandas, ensaios. Então eu acabei me envolvendo com ensaios, gravação, estúdio. Então daí nós começamos a nos envolver muito mais, mas ainda não tinha composições, apenas estava ali com um músico, treinando e aprendendo, estudando. E quando eu estava na minha adolescência, despertei para estudar no Conservatório Pernambucano, que eu sou natural de uma cidade que fica 36 quilômetros de Recife, chama Cabo de Santo Agostinho. Talvez muitos não conheçam, mas a praia mais famosa lá é a Poço de Galinhas, que a maioria do povo conhece. De lá a gente começou a estudar, e daí foi daí que comecei a me envolver musicalmente e profissionalmente, né, nessa área. E começou a vir um despertar nesse momento das comunidades evangélicas que começaram a lançar canções, e aquilo começou a chamar a atenção, e sempre eu busquei referências, né, nessa área. O Asaf foi uma referência que eu fiquei buscando. Naquela época não tínhamos internet, mas a gente ia atrás e ouvia as rádios, e era disco do vinil, a gente ouvia, então aquilo foi chamando a atenção. Então nós começamos a buscar em Deus essa linha mais de adoração congregacional, né? Que é aquela que a igreja canta junto e adora junto. Então a gente foi despertado por isso, e isso é um resumo, né? Mais ou menos do que aconteceu. E casei em 1987, e daí eu mudei para Londrina. Nós estamos em Londrina hoje, e mudei para Londrina, e foi daí tudo que começou a questão da composição, e vieram as primeiras canções. E essas canções se tornaram conhecidas no Brasil, e algumas nações cantam essas canções. Então, resumidamente, basicamente isso que foi quando tudo começou na nossa vida, né? Você falou dessas composições, eu vou pedir para você contar a história de 2 composições, que é Poderoso Deus Eterno, primeiramente, depois eu... Ok. Poderoso Deus Eterno tem uma história incrível, porque eu tinha um refrão, que é o Santo, Poderoso Deus Eterno, só essa parte, que há de vir. Então, eu não tinha estrofe. Mas a gente tinha marcado uma gravação, que hoje, atualmente, a nossa banda, hoje é a minha família. A minha filha no teclado, a Rebeca, meu genro na bateria, Matheus, meu filho no contrabaixo e meu sobrinho na guitarra. Nós vamos gravar
Essa é a nossa formação. Então, no dia da gravação desse projeto, um projeto chamado Por Que Sois Fortes, eu tinha a parte do refrão, mas eu não tinha a estrofe. E chegou no dia da gravação, até virei para a minha equipe e falei, ó, eu só tenho o refrão, vamos assim mesmo. E quando faltou umas 2 horas para a gravação, eu fui em casa, tomar um banho, me trocar, aí debaixo do chuveiro e veio a inspiração da parte da estrofe, que tem a ver com Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, e saiu essa canção que hoje é uma das canções mais cantadas hoje na igreja, nesse tempo, né? Para esse tempo, uma das mais recentes canções que Deus nos deu. Então foi algo bem interessante, e foi até no vídeo você vai ver que eu olho para cima, mas eu estou lendo ali a letra, porque foi colocada aquela letra ali exatamente naquele momento. Então até para mim eu estava como se estivesse cantando algo que eu recebi naquele momento para ministrar, e foi algo maravilhoso, incrível. Vamos aproveitar para ouvir um trecho dessa canção, Poderoso Deus Eterno, de composição do pastor Davi Silva. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá declarando santo, e sua glória descerá e sobre a terra se espalhará em uma só voz cantando, te entronizando, santo. E como que foi a história da composição da música Nome Sobre Todo Nome? Essa tem uma história muito chocante, até porque foi debaixo de uma experiência muito dramática para nós. Até nós colocamos um canal no YouTube contando, nós lançamos Por Trás da Canção, a gente está sempre colocando um conteúdo lá, explicando como que Deus trouxe essas canções. São 125 canções que eu sempre deixei muito claro que eu não quero, eu falei para você, eu não quero uma canção que apenas faça sucesso, eu quero canções, meu desejo, canções que não tenham prazo de validade, ou seja, as próximas gerações vão continuar cantando, e é assim que nós criamos. Então essa canção veio num momento que a gente estava viajando, toda a família, meu aniversário, e nessa época eu não tinha um carro, eu peguei um carro emprestado de uma pessoa e viajamos de Londrina a Piracicaba. Como essa irmã me prestou o carro, dizendo assim, é um presente que eu estou te dando para você viajar com a sua família, e a gente estava indo para uma conferência nossa. E no meio do trajeto ali, próximo a uma cidade chamada de Ourinhos, estado de São Paulo, uma carreta não viu a gente, pegou o carro que estávamos e um milagre aconteceu ali, porque era a gente estar capotando com o carro e não captou, o carro simplesmente ficou totalmente destruído, ele não nos viu, aquele chamado ponto cego, né? E quando nós saímos do carro não tinha nenhum de nós estávamos, nenhum arranhão, nada. Foi algo incrível, que é tanto que o policial que chegou falou, e colocou a mão e falou assim, meu Deus, isso aqui só o Senhor que pode ter feito isso, esse livramento. E coincidentemente, um dos policiais me conhecia e sabia, né? Puxa, isso aí só porque é Deus que na tua vida, pastor. E daí eu fiquei com aquele impasse, eu vou, não vou, e volto para casa, meu aniversário, era conferência, o carro emprestado, o carro não tinha seguro.
E eu fiquei, agora como é que eu vou pagar esse carro para a irmã e tal. E aí foi quando o meu filho, que hoje ele casado, né, mas naquela época estava com 12 anos, ele virou para mim, pai, se isso aconteceu, tem um propósito. Eu acho que a gente deveria ir. Nós continuamos a viagem, a Polícia Rodoviária nos levou até Piracicaba, e lá, quando nós chegamos, os irmãos já estavam orando por nós, ficaram sabendo da notícia, e naquele ambiente de adoração, eu só tinha uma motivação no meu coração, agradecer ao Senhor pelo livramento. E daí, eu estava com aquela melodia na minha mente, e eu subi, quando eu peguei o violão, e veio, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Daí nós cantamos durante 45 minutos essa palavra, esse cântico. Esse cântico foi algo maravilhoso, uma presença incrível, se moveu ali. E depois ele foi me dando a estrofe quando eu voltei para Londrina. Qual o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Além do Senhor nos ter dado essa canção, semanas depois, algumas pessoas ficaram sabendo do acidente. Então eu recebi uma oferta para consertar o carro da irmã, que eu não tinha o dinheiro, e recebi uma oferta para comprar um carro para mim, e aquele policial se tornou pastor. Ou seja, numa situação trágica, aparentemente, o Senhor foi glorificado e exaltado no meio dessa situação. Então, isso foi em que ano? Isso foi em 2005. 2005 foi essa canção que o Senhor nos deu, e está baseada em Filipenses, né, capítulo 2, quando fala que ele se esvaziou de si mesmo, né, se tornando um homem, né, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Então, mas o Senhor deu o nome que é sobre todo nome, no qual todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Muito bacana. Você falou a respeito de música congregacional, Sim. né? Ao longo desses anos, você pôde vivenciar algumas fases, né? Uhum. Não todas, mas algumas fases da música congregacional. Queria que você falasse um pouco sobre aquilo que você percebe que hoje em dia poderia ser resgatado da música congregacional. Okay. Se você vê alguma diferença de como que era mais antigamente. Ok. Eu peguei a fase anos 90, né? Até aqui. E fui muito influenciado por aquilo que o Azaf, o Ademar, a Bené, a comunidade de Goiânia. Então, o que eu percebi naquela época eram as composições muito bíblicas, né? Muito centralizada no Senhor, ou seja, era muito mais voltada para Ele, apesar de ter canções que falavam das nossas necessidades, nossos problemas, mas tudo voltava para Ele. E as harmonias eram muito mais trabalhadas, mas tinha um contexto ali que eu não abro mão até hoje, que era a simplicidade de poder a igreja cantar junto. Mas eu não sou contra ter canções que fiquem mais trabalhadas musicalmente, até porque eu amo essa questão de tornar uma canção bem trabalhada, um arranjo bem feito. Eu acho que isso é muito, muito especial. Porém, o que eu percebi foi, ao longo do tempo, foi se passando, e cada estação, se vive uma estação, Deus tem uma música para aquela estação, para aquela geração, mas eu percebo que hoje é um pouco mais complicado, até porque se trabalha tanto a beleza da canção, mas está faltando também aquele entendimento que nós tínhamos antes de ver a igreja cantar junto como congregação, não apenas uma adoração pessoal, não apenas uma apresentação, que tem seu lugar. Mas quando se trata de cantar junto e adorar o Senhor como igreja, nós temos que ter essa flexibilidade de ver que toda a igreja está participando. Não existe, na minha percepção, tá? Vamos cantar uma música que os jovens cantam, vamos cantar uma música que os velhos cantam. Não, o contexto da igreja é família. Tem velhos, jovens, crianças, né? A palavra declara que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nossos filhos, nossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Então, nesse contexto do derramar, eu entendo que a adoração ela é coletiva, familiar. Nós temos que pensar nisso. Então, as composições elas precisam voltar, dois aspectos. Voltar a centralizar nele, cantar mais sobre ele, cantar menos de nós, cantar mais sobre ele, e pensar harmonicamente canções que assimilam, que ficam mais o chamado chiclete, né? Onde uma criança pode cantar junto com você, onde um adulto pode cantar, um velho pode cantar, um jovem pode cantar. E eu acho que o que precisa ser resgatado, o que eu vivi, experimentei e carrego na minha vida sempre, né? Com essa essência. Gosto, como te falei, gosto muito do trabalho bem feito, um trabalho
elaborado. E essa é uma visão interessante porque o Senhor é pastor também, né? Sim, sim. E a gente sabe que o louvor, ele também é um ministério, né? Então, da mesma forma que como pastor o Senhor prega a Cristo, com o louvor também você aponta para ele, né? Então, as duas coisas, elas precisam caminhar juntas. andam É exatamente isso, Carol. Eu acho que esse equilíbrio, Uhum. né? Como já te falei, que tem canções que tem seu lugar, né? Você canta ali uma necessidade, um problema, uma conquista, uma vitória. Mas eu acho que, na minha opinião, canções que não têm prazo de validade são aquelas que centralizam o Senhor. Quando ele é muito mais mencionado do que nós, essa canção vai se cantar por vários anos. Tem canções, por exemplo, do Ademar, que você canta hoje, que parece que foi feita para hoje, mas ela tem lá 35 anos. O Genésio tem uma canção linda, né? Vocês até entrevistaram ele aqui, seja agradecido, né? Ele está centralizando nele, né? Ele é a minha rocha, a minha segurança. Azaf, Jesus, em tua presença, né? Quem não conhece, só para te adorar. Se canta hoje, né? Até o Morada regravou essa canção. Então, assim, creio que quanto mais centraliza nele, mais prazo e validade não terá. Será uma canção eterna que até cantaremos aí durante muitas gerações. Então, creio que é nessa essência. E ainda há compositores que ainda fazem canções assim hoje em dia, né? Isso e pode ser feito mais, né? Pode Muito ser mais explorado, mas... E qual foi a sua mais recente composição? A mais recente é uma música chamada Ele Nunca Dorme, baseada em Salmo 121, né? Que leva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então o versículo que fala que o guarda de Israel não dorme. Essa canção o Senhor nos deu na pandemia, porque quando veio a pandemia, para a gente que mexe com a agenda, a notícia de dizer cancelou os eventos, cancelou a agenda, foi algo chocante para nós. Assim. Então, como a gente tem um ministério com a família, eu não tenho apenas uma banda que recebe o cachê. Eu tenho uma família que é mantida, né, por essas ofertas que o Senhor usa a igreja para isso. E a gente é muito abençoado por isso. Só que quando fechou tudo, a gente olhou para o outro e agora, o que a gente vai fazer, né? E aí eu lembro que eu passei uma noite sem dormir. Uma noite assim, no meio da madrugada, minha esposa falou para mim, você já está pensando, eu estou pensando o que fazer. E ela falou assim, a melhor coisa que você faz nesse momento, que nós temos 34 anos de casado, eu te conheço, pega o teu violão e vai adorar, porque o Senhor vai falar contigo. E eu peguei meu violão, fui para o meu estúdio, eu tenho um estúdio atrás de casa, comecei a adorar, e de repente eu senti o Senhor falar comigo. Enquanto você dorme, eu não durmo cuidando de você. E ali o Senhor começou a ministrar meu coração. Começou a falar. E aí eu senti, é até engraçado, eu senti como se ele estivesse falando, vai dormir. Mas eu não estou conseguindo, vai dormir. E aí, quando eu fui sair, né, depois daquele tempo de adoração, eu vi que a Bíblia estava aberta. E eu não fiz isso, eu não sei como isso aconteceu. Estava lá em Salmo 121. Foi daí que eu peguei aquele violão e comecei a receber essa melodia que fala, né, que eu olho para os montes, de onde vem meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o refrão é muito marcante, né, que o Senhor é que me guarda, é o Senhor que me livra, é o Senhor que, sabe, que me sustenta, né, guarda a minha entrada, guarda a minha saída, ele nunca dorme. Então é uma canção, a mais recente, que tem abençoado muitas pessoas. E a gente recebeu uma direção como família de ir para uma montanha. A gente foi para uma montanha e gravamos algumas canções, oferecemos, eu chamo ali que a gente foi desafiado a oferecer uma adoração como família na montanha. Já que a gente não tinha como viajar, fomos adorar o Senhor numa montanha e gravamos esse clipe e ficou maravilhoso. Muito bacana. Vamos então assistir um pedacinho dessa canção, Ele Nunca Dorme. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me livra, nem debaixo de suas asas me guardará de todo mal. Ele guarda a minha entrada, guarda a minha saída, desde agora e para sempre, e sempre, o meu Deus nunca dorme. Ele nunca dorme. Oh, 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 oh.
para finalizar, pastor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os seus projetos atuais, os projetos para os próximos anos. Então, Carol, a gente tem, como tem a família envolvida, eu penso muito na questão geracional, né? Eu tenho filhos, tenho meu genro, minha filha, que são excelentes compositores, meu filho compositor também. Então, assim, a gente está investindo neles, né, para promovê-los no sentido de abrir o caminho, né, e levá-los a entrar nesse lugar. Eles estão caminhando muito bem, né? Qual o nome deles? A Rebeca, que é a minha filha, e meu genro Matheus. Eles têm um ministério deles chamado Ignis. Depois a gente pode divulgar aqui o Instagram deles. Qual que é o Instagram O deles? Instagram deles é Ignis. Oficial. Ok. Oficial Ignis. Regrava isso. Oficial Ignis. Esse é o Instagram deles. E muita coisa linda, maravilhosa que Deus tem dado para eles. O Caleb também, o meu filho, também é compositor, tem algumas canções também que está dentro do nosso canal. Então, um dos nossos projetos é valorizar o que Deus tem dado para eles como geração agora, atual, né? E outros projetos, nós tem projetos de regravar algumas canções que eu completei 30 anos de ministério, então veio ao nosso coração de regravar algumas canções mais conhecidas e juntar as gerações, né? As gerações que veio antes e a geração que está hoje, né? Ministrarmos juntos ali e cumprir a palavra, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Então, a gente está planejando fazer isso esse ano. E um sonho pessoal nosso é termos o nosso centro, nosso lugar de mentoreamento, de treinamento, porque eu creio que para ajudar essa próxima geração nós precisamos cumprir o que Salmo 145 declara, que uma geração contará para a próxima geração os feitos do céu. Talvez tenha muita gente boa hoje, tem muita gente boa hoje, que não sabe essa história. E eu creio que esse lugar vai fortalecer a história da música, da adoração no Brasil, que é riquíssima, e que isso vai ser uma ferramenta de treinamento, de composição, de discernimento de ambientes. Muitos músicos bons, mas muitas vezes não sabem como tocar em grupo. Então, é um dos nossos projetos ter esse lugar, ter essa base de treinamento para oferecer para o Brasil e as nações. Muito bacana. Pode deixar também o seu Instagram, para aqueles que quiserem. Meu é Davi Silva e Família. Davi Silva e arroba Davi Silva Isso, e Família. Davi Silva e Família. Nossas redes sociais lá. Muito obrigada, pastor. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui à Comunhão Entrevista. Foi um prazer conversar com você. Prazer para nós. Lembrando a você que este e outros conteúdos estão disponíveis na nossa plataforma de streaming, também no portal comunhão.com.br, e que você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!